aqui. Pessoal, boa noite. Hoje é a 54ª aula. E eu fiquei escutando vocês falando, né? O falar, a visão. E aí eu fiquei pensando aonde eu posso intervir, né? Qual o direito que eu tenho de intervir com o atual conhecimento, né? Então, quando começou a falar, vocês falaram legal sobre né? Quando a gente fala sobre nós com mapa, nesse momento, eu aconselho vocês falaram, será que é só isso? Será que é desse jeito? Acho que é mais ou menos, talvez só isso que eu vou falar. Porque quando a gente tem uma verdade, a gente acredita na verdade. Então, eu achei bacana, achei bem bacana estar escutando, e no caso a Paty falando um pouco dela, né? Assim, mas ao mesmo tempo eu falei, não é só isso, né? Tem mais coisa. Deixa eu ajeitar aqui para não cair. Aqui. Tem mais coisa, sabe? Tem uma outra forma de ver o mesmo assunto. Então, uma vez eu estava com um cara chamado Mário Satz. Ele escreveu vários livros. Um dos livros, eles fizeram um grupo, eles traduziram todas as falas de Jesus para o hebraico, depois para o aramaico. Todas as falas, para a língua da época. E aí começou a trazer a força das palavras visto por outro ponto de vista. Uma beleza o que é dito, né? E uma das coisas que ele me falou, deixa eu pegar aqui uma garrafa d'água. Eu teria que apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Assim, aqui, ó. Aqui não dá, né? Aí. Ele fala assim, ó. Deixa eu fazer aqui maior um minutinho. Até tem o cristal, mas aí tudo bem. Aqui, deixa eu tirar o pin. Como é que eu faço? Alô, alô. Tem tudo aqui os botõezinhos. Aí. Ia vir aqui e põe o pin para mim. Pronto. Aí. E, pelo menos na gravação vocês vão ver como fica. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vejo por aqui. Vocês da imagem veem por aqui. Alguns vêm até pelo reflexo lá atrás, tá vendo? Do espelho. Que está aqui lá no meu ombro. Agora, eu consigo, durante a vida, ver por aqui. Mas o outro vê por aqui. O que significa isso? Que o diamante, que seria a vida, a verdade, ele é visto por todos, mas cada um vê de um ponto de vista diferente. Então, eu espero... Como é que eu faço aqui para chegar aqui? Eu espero chegar no meio do curso que vocês já estejam vendo diferente. E eu acho que desde o início do curso vocês também já estão vendo diferente. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho Júpiter na 8 e eu quero lidar com a morte, é super legal. Mas tem muita coisa viva no Júpiter na 8. Tem muita coisa. Tem muitas outras coisas vivas no Júpiter na 8.
Então, eu fiquei em silêncio, escutando vocês, não quis gravar, não quis pôr para gravar, porque senão eu acho que eu atrapalharia a conversa, né? Mas a parte mais bonita é quando você descobre que pode ver por outro ponto de vista. Então, cuidado só para não se assegurarem. Agora tem mais uma mesa redonda, aquela mesa, como falar, coisa astrológica lá que eu criei lá da CNA, da conversa, né? Semana astrológica, que a Dani, a Beth, Elizabeth Nakata, a Dani Rossi e a Graziella. E aí eu entrei, falei com elas e falei, tudo que vocês sabem não é importante. Tudo que vocês já passaram não é importante. Tentem ter um sorriso no rosto e ver o que rola na conversa. A gente está treinando muito isso, porque quando vai chegar uma hora, vai começar a trocar figurinha um com o outro, principalmente quando chega a um grau de sênior, vocês vão ver que o ponto de vista do outro é muito importante. Às vezes é completamente diferente. Então, no caso da Paty, eu falei, não vou entrar, porque pode ser invasivo, porque nesse momento, talvez ela sustente. Júpiter na 8 é fulano, ciclano, beltrano, tem tal efeito. Mas tem muito mais coisa. Então, o que ficou da conversa, por exemplo? Respeitar, porque o tranco que pegou o mundo, pegou o mapa da Paty. Isso é a primeira coisa que tem que lembrar. E não pode esquecer. O tranco, que foi o quê? Isso a gente não viu em aula tanto, mas dia 10 de janeiro, acho que vocês não viram, né? Como foi antes do Covid, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Quer ver? Ó? Pegar um mapa qualquer, que abrir. Ó. Eu vou andar pelo mapa, tá? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro, que ela falou de datas, né? Aqui está 2021. Então, vamos para trás. Ó, primeiro, por dia, ó, a Lua andando para trás. Ó, repare a Lua aqui, tem Aquário. Daqui a pouco vai chegar em Capricórnio. Está andando para trás, ó. O Sol vai andando um por dia, tá vendo? 5 graus. Hoje está exatamente no grau do eclipse do ano passado. E foi dia 14 também. E, ó, vai andando para trás. Eu não vou andar por dia, senão fica muito... Ó, posso até fazer aqui, ó. Pronto, ó. A gente está olhando para trás. Reparem que os planetas estão espalhados, né? Mas daqui a pouquinho, aqui em Capricórnio, eles vão se juntar de novo. A gente está voltando o tempo, ó. Vou tentar um pouquinho mais rápido ainda, ó. Ó, o Saturno vai voltar aqui em Capricórnio. E agora a gente tem que calcular quase um ano. Tá, outubro, ó. Olha eles aqui, eu vou dar uma paradinha. Olha aqui, ó. Júpiter, Saturno e Plutão. Isso aqui em julho. Ou seja, ano passado, esse ano foi Urano e Saturno. Plutão e Éris. Aí, aqui, ó. Cadê o dia? Ó, vamos deixar andando rápido de novo, ó. Maio, março, fevereiro, ó. Sol tá 21. Ó, parei já no dia, ó. Ó, um dia para trás. Aqui, ó, a Lua, quando estava 20 graus, vou colocar aqui, ó, 1 hora para trás, 2 horas para trás, 3 horas para... Aqui, ó. Só 20 graus, deixa eu fazer mais 1 hora para trás. Alguns minutos para frente. Isso aqui foi dia 10 de janeiro. Ó, aqui, ó.
Sol a 20 graus, Lua a 20 graus. Sol e Lua. Perto do nodo. Toda vez que você quiser saber quando foi o eclipse, vocês vão ver por aí, né? Sol perto do nodo. Lua nova ou lua cheia. Não é a lua perto do nodo, é o Sol. O Sol está 20 graus e o nodo está 7. O que faz ter eclipse é o Sol perto do nodo. Para trás, para frente, próximo. E aí, o dia do eclipse é quando a Lua faz conjunção ou oposição. Nesse dia 10 de janeiro, ele fez. Então, se eu voltar vamos voltar alguns dias para trás, quando estava o Sol 4 graus, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é a mesma coisa, por algumas horas para frente. Ó, a Lua chegando. Pronto. Sol e Lua em conjunção, tá vendo? Aqui começou já um chabu, isso aqui foi depois do Natal. Isso aí vai fazer 2 anos daqui 2 semanas. Menos que isso, daqui a 12 dias. Vai fazer 2 semanas. Olha a configuração em Capricórnio. Sol, Lua, Júpiter, Nodo. Ceres, Saturno, Plutão. Mercúrio quase chegando. Vênus acabou de sair. Marte vai passar logo, logo. Olha o resto do mapa livre, tá vendo? Se a gente ainda usar aqueles planetas sem calcular Quiron, Lilith, Vértex, Eris, Vesta, Sedna, Hades, né? Se a gente não coloca essa turma aqui, vai ficar mais vazio. Fica tudo num quadrante. Então, quando a gente escuta da Paty, aquilo pegou, mexeu comigo, a gente tem que saber que foi uma configuração muito forte. Agora, vamos aqui para dia 10 e depois dia 12. Ó. Dia 10 de janeiro, aqui, ocorre o eclipse. Né? Tem algumas horas para frente. Né? Pronto. Ó. Exato eclipse. Sol e Lua opostos, Lua cheia, nodo aqui bem próximo. Tá? E aí, olha que interessante, 2 dias depois. 1, 2. Olha que interessante. Todos no grau que é considerado um dos graus da morte. Sol, Ceres, Plutão, Saturno, Mercúrio. Sol, Ceres, Plutão, Saturno, Mercúrio. Se a gente calcular algumas horas antes... Aí. Deixa eu ver. Aqui um menos, ó. Ó, Sol 21, 52, Mercúrio aqui. Algumas horas antes, o Mercúrio deu um gás, ó. Ó, o Mercúrio a 22, Mercúrio com Plutão. Mercúrio foi o responsável de ativar todo mundo, ó. Ó, Mercúrio com Saturno. Horas, é coisa de meio-dia, ó. Aqui, Mercúrio com Ceres. Tá vendo? O Mercúrio aqui já passou pelo Plutão, pelo Saturno, pelo Ceres, ó. Passou pelo Ceres agora e daqui a pouquinho pelo Sol. Agora eu vou andar como foi mesmo, ó. Então, ó. Sol, Mercúrio. Mercúrio, Ceres. Já passou Mercúrio, Ceres. Tudo num dia só, hein? Tudo esse é dia 12 de janeiro. Entre 11 e 12 de janeiro. Isso aqui foi uma marca nesse grau. Paty, qual é o grau ativado no seu mapa?
No meu mapa natal, Não sei, o que foi... você falou que o ano passado pegou Sim, muito você. sim, sim. Na verdade, para mim foi na casa 8, né? Que ali tem o Capricórnio, e aí eu tenho os planetas, eu tenho a Lua no grau 7, o Júpiter no grau 0, aí exatamente eu não sei qual o grau que pegou, né? Mas para mim, eu senti, quando começou a chegar os planetas ali, foi um... Então, mas isso não é suficiente para o astrólogo. Uhum. Aí que a gente entra. Então, todo mundo ouviu ela falar. Pegou, algo aconteceu. E a gente confia porque a pessoa está relatando. Olha, pegou. E depois? Eu tenho alguma coisa lá na casa 8. Eu tenho Júpiter lá. Até aí tudo bem. Vamos ver os graus antes de fazer o mapa. Qual é o grau, Patrick? Não, deixa aberto o microfone. Qual o grau que você sabe do seu mapa? Fala um que esteja em Capricórnio. Júpiter na 7, grau 7. Ótimo. Então, é do primeiro. Perceberam que eu mostrei 2 eclipses? Eu mostrei um em dezembro, dia 26, que vai fazer 2 anos daqui a 12 dias. Lembra que eu falei isso agora? Uhum. A gente vai olhar esse eclipse. Daqui a pouco eu falo a respeito. O que mais? A Lua também, só que eu inverti, é o Júpiter no grau 0 e a Lua no grau 7. Tá bom, tá bom, tá bom. A Lua no grau 7. Uhum. O eclipse foi no grau 4. E o Júpiter? Onde é que estava o Júpiter? Onde é que estavam os nodos? Vamos olhar para vocês começarem a observar a importância de olhar grau para ver se tem a ver ou não. Então, o eclipse, dia 10 de janeiro, e o encontro planetário, dia 12, não é tão marcante quanto o outro eclipse. Vamos lá. Estão olhando aqui, né? Vamos fazer o seguinte, ó, fazer isso, ó. Deixa eu tirar um. Ó, diminui um pouquinho para não ficar tão confuso. Tá bom? Ó, nodos, tá vendo? Nodo a 0 graus. Isso hoje, tá? Os nodos estão se despedindo do eixo Sagitário-Capricórnio. Depois tem Marte. Marte a 1 grau. Como eu falei, o Sol no grau do eclipse do ano passado. Há um ano atrás teve eclipse nesse dia. Mercúrio a 1 grau de Capricórnio. Então, Mercúrio está em cima do que dela? Quem pode falar isso? Ó, vou sair. O que a gente ouviu? A Lua. Não. Não? O Júpiter. O Júpiter. Porque depois ela corrigiu. Eu 0 tenho graus de Júpiter a 0 graus e a Lua a 7 graus de Capricórnio. Olha que interessante, o Mercúrio está em cima do Júpiter dela. Então, os céus propiciam para a Paty. Paty, você mora em que cidade? Em Floripa. Ah, em Floripa. Então, assim, os céus, o Mercúrio está em cima do Júpiter dela. Ela pode ver de outra forma. É a frase que eu falei. Só que eu não tenho o direito de falar para você. Porque tem a ver com outras formas de usar a casa 8. Outras formas de usar a casa 8. Tá? Então, vamos lá. Olha o Mercúrio aqui, ó. Tá vendo? Olha a Lua aqui, ó. Olha o grau da Lua. Agora, então, Mercúrio em cima da Lua, de Júpiter, e Lua, trígono, Lua. Dá para perceber que os céus estão falando alguma coisa?
Eu percebo. Você entende? É a partir daí que a gente vai trabalhar, e é isso que tem feito. O grupo lá dos coordenadores regionais, a gente tivemos poucas reuniões, mas as reuniões eu pegava e mostrava para eles o quanto a coisa é sincrônica, 100% sincrônica. Então, ó, daqui a pouco a gente pega o mapa, tá? Isso eu ia dar um pouquinho mais para frente, meio de janeiro, mas já vou começar a ver agora. A gente já começar a ver alguns mapas. Agora eu vou voltar para aquela data lá, ó. Porque ela falou no nosso ouvido que foi muito forte. Então, vamos voltar 2 anos para trás e alguns dias para frente. Pronto. Olha aqui, ó. Lua passando em cima do Júpiter e Júpiter passando em cima da Lua. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Que algumas horas para frente, como é que faz aqui? Horas. Ó, aqui foi o eclipse. Esse eclipse foi muito forte. Eu até fiz um vídeo para mostrar o mapa da China baseado nisso, Mao Tse Tung, baseado nesses graus. Olha onde é que está o Júpiter, onde é que está o nodo. Em cima da Lua. E aí, algumas horas depois, ó, vamos deixar um dia depois, ó. Um dia depois. Olha o Júpiter, rápido, ó. Olha o Sol, a 7 graus. Então, foi tudo ativado, de grau de eclipse com nodos, tá? Olha o ponto médio, Júpiter com nodo sul. Pátio, o que você pode dividir com a gente? Para a gente parar de falar igual cliente, para a gente começar a falar igual aluno. Principalmente aluno que eu fico no pé. É falar, conta de uma outra forma. O que passou? Até Sim, onde o você que eu acha que você sinto. pode falar? Sim, sim, até para não ser repetitiva, né? Porque eu já Não, você toquei pode ser em repetitiva, mas fala precisamente o que tocou em você. estrutura, né? Afetou a estrutura, mas também foi uma crise muito grande que gerou um aflorescimento para outras coisas. Eu acho que eu cresci muito, porque eu sempre tive um certo facilidade com as coisas, né? Eu sempre tive, assim, sempre com muita coisa a favor, e quando me deparei com uma grande crise, eu tive que crescer de verdade. Então, é isso, essa conjunção, ela fez não só mexer com as estruturas, né? Do que eu tinha construído, se foi bem estruturado, ela mexeu com tudo, e ao mesmo tempo mexeu por isso que eu disse, eu senti a minha alma, assim, que era uma lição que eu teria que aprender, que não era brincadeira não, né? Que não era qualquer crisezinha, era uma coisa que realmente eu tinha que é um grande aprendizado. Então, é uma grande crise e posteriormente um grande aprendizado. E é essa lição que ficou de tudo Paty, isso que eu passei, né? com todo respeito, não entendi nada. Você falou explicando o teu processo. O que Isso. aconteceu? Que estrutura? Estrutura do prédio, estrutura dentária, Ah, pois é. estrutura Não, óssea, a estrutura do eixo do carro. O não, que é essa parte estrutura? Pegou a ficou. estrutura. O que é estrutura? Desculpa se eu não fui clara. É porque para Não, não mim é muito foi. óbvio, né? Não, ó. Foi para mim. Não explica, só olha para dentro e vira Uhum. cliente um pouco e fala o que aconteceu com você. A Andrea, 2 aulas passadas, ela falou um assunto dela. Era só isso. E a gente olhou Uhum. e falou, ok. Porque se você explica, a gente vai tentar visualizar o que você está explicando. Mas Entendi. não leva a lugar nenhum. Deixa eu só botar para carregar aqui meu computador Tá antes que bom, eu tá bom. tá, só um Então, pouquinho, enquanto que tá isso,
Então, enquanto isso, é o seguinte. As conversas são super boas, mas a gente pode ir mais, e mais, e mais, e mais. Por exemplo, ó, eu vou contar, vou pôr aqui, ó, vou contar um caos. Deixa eu tirar esse fundo que eu não gosto, que tem essa luz forte nos olhos. Vamos ver assim? Também não. Vamos deixar do jeito que eu ponho lá um aqui, ó. Então, assim, ó. Vê se vocês conseguem entender. O eclipse foi semana passada, não foi? Tinha acabado de ocorrer. Na quarta-feira, André já estava aqui, não sei se eu te contei o que aconteceu, acho que não. Acho que eu não contei o que aconteceu. Na quarta-feira, é assim, além de tudo que eu faço, eu sou acionista de uma empresa. Além de ser acionista, eu detesto atender acionista. E não gosto de atender herdeiro. Eu não gosto. Por quê? O herdeiro fala como herdeiro. O acionista fala como acionista. E eu prefiro, eu tenho sol na 10, eu falei, eu não posso ficar como acionista. Então, todas as reuniões de acionistas, eu não participo. Todas. Porque ainda não é hora de tomar decisão como acionista. Aí eu falei, bem, já que a empresa está iniciando, eu vou mergulhar fingindo que eu sou do zero. Então, eu entrei do zero para ver como eu posso ajudar. Como eu tinha ações, eu podia comprar uma função. Ok. Então, eu fiquei abaixo de uma senhora, chamada Carla. A Carla viu que eu não tenho tempo, que eu fico o dia inteiro, para quem me vê aqui, sabe que eu não consigo nem parar para me divertir. Apesar que eu faço diversão, óbvio, né? Mas é muito puxado o dia a dia. Aí ela falou assim, ó, Alexandre, tem uma moça que é amiga, muito boa, que pode estar na empresa como líder. E você dá uma porcentagem para ela, uma porcentagem para você. Eu falei, tá bom. 60-40. No final ficou isso. Ok. E tinha alguma coisa errada, alguma coisa errada, alguma coisa errada, alguma coisa errada que eu ficava percebendo. Eu tive um evento em Ilhabela, falei, pelo amor de Deus, me passe alguém de Ilhabela. Nada, não rolava. Eu punha contatos, nada, não rolava. Falei, tem algo errado. E aí, nisso, após o eclipse, essa Carla, que chamou essa moça, falou, Alexandre, eu preciso falar com você. A fulana invadiu meu computador, porque ela ficava em casa usando meu computador, eu por pena, e ela hackeou meu WhatsApp, copiou as mensagens do WhatsApp com conversas com os meus superiores, inclusive comigo, porque no fundo, hierarquicamente eu sou superior, e mandou para o ex-namorado dela. Só que o ex-namorado é meu amigo. E aí, aqui, ó. E aí, eu falei, ok. E todo mundo emprestou dinheiro para ela, etc, etc. E a pessoa estava atuando, tudo mais. O que aconteceu? O eclipse revelou o quanto essa Carla é boazinha, porque depois ela foi falando, Ale, tem uma televisão, tem um ar-condicionado portátil, tem mais não sei o quê, eu paguei os aluguéis, eu paguei a gasolina nesses meses todos. Aí a gente foi atrás da coisa e eu fui bem firme. Eu até pensei, enquanto eu estava escutando, eu limpei toda a lousa, porque eu estou pensando em passar uma coisa para vocês hoje. Eu não sei se eu já passei ou não. De uma parte da árvore da cabala. Não sei se eu já passei isso para vocês, né? E aí, eu falei assim, ela não é da família, mas virou minha sócia em CNPJ. E eu vi que o aspecto era com essa superior, essa Carla, porque ela não acreditava o que ela via.
Então, eu falei, ó, Carla, vou aproveitar que eu trabalho com isso, eu vou coordenar. Ela fez 2 crimes, não sei se vocês sabem disso, crime como que é? Lei de Proteção de Dados, não é isso? De tirar dados por hacker e ainda passar para uma pessoa fora da empresa. E outras coisinhas também. A partir dali, o meu trabalho, eu fiz tudo com contador, certinho. Escrevi sério, de uma forma que não fizesse nenhum problema. Mas o meu foco era, 2, tirar a menina do CNPJ, que já saiu, e ela relutou muito. E o principal, fazer a Carla, essa diretora de alto padrão, ver o quão bonzinha ela é. Era só isso que me interessava, porque eu falei, Carla, aqui um ajuda o outro. A gente quis ajudar a moça, ela não soube aproveitar, pisou na bola, deu um tiro no pé. E sou eu que estou coordenando, eu sou responsável, o CEO me deu autorização total, ela vai sair, queira ou não queira, e não vai receber nada lá na frente, acabou. Mas o problema era a Carla, porque ela caía em todas as frases. Você não pode deixar a televisão, porque meus filhos, nas férias agora, vão ficar mais tempo em casa. E os filhos ficavam, a cada semana, algumas horas, e às vezes um dia. E mesmo assim, ela sabendo, ela ficou assim caída. Então, meu foco era falar sobre a permissividade, sobre ser abusada, sobre abuso no trabalho. E eu falei, eu tenho certeza que você já passou por isso. E eu ainda te dou as datas. Qual data que eu dava, pessoal? Eu pegava os nodos e dividia em 4. Hoje, 4 anos e meio para trás, 9 anos para trás, e assim vai por diante. Como é que funciona os nodos? Vou falar de novo. Quando é oposto, é 9 anos. Quando é o retorno inteiro, é 18 anos, 19 anos. E quando é a metade disso, mais ou menos uns 4 anos e pouco. Então, ela lembrava e chorava, e eu limpava o assunto. Então, o que a gente fez na conversa? Eu regredi, limpei o assunto para a gente progredir, aproveitando o eclipse, com uma pessoa que ela pôs para dormir em casa, na casa dela. Dava comida, dava dinheiro. Aí eu pergunto, Paty, quando a gente fala en passant, a gente não mergulha na casa 8. A casa 8 é a coisa mais importante. Vou falar um pouco da casa 8. Deixa eu colocar aqui o grandão, aqui um minutinho. Aqui eu diminuo aqui também. Aí. Vocês já ouviram falar no... Como que é aquele que tem lá em Hollywood? Hollywood, da Disney, lá, esqueci. Indiana Jones. Já ouviram falar no Indiana Jones? Indiana Jones, ele teve vários filmes. O Chapéu, o Chicote, tudo, né? Mas tem um filme, ele é bem a Casa 9, não é isso? Ele é a Casa 9, que ele é o professor e o aventureiro, o pesquisador, né? Mas principalmente como Casa 9. O Indiana Jones, o personagem, ele encontra o pai dele, que no caso é o Harrison Ford com Sean Connery. E o pai dele sabia os segredos, ele tinha um caderninho, não tinha um caderninho que tudo escrito de como lidar para quando ele estiver de frente do Cálice. do cálice de Graal, não é isso? Isso. Isso.
E aí o que acontece? Ele que daria imortalidade. Aí o que acontece? Tinham 3 dicas. Essas 3 dicas, pessoal, é a casa 8. Essas 3 dicas são os 3 decanatos de Escorpião. Alguém lembra disso? Não gosto de ficar olhando para mim mesmo aqui. Deixa eu pôr aqui. Uma que você tinha que abaixar, Isso. você ser humilde, Isso. né? Isso. Tinha Daí que passava a primeira passava- coisa, porque o pai levou um tiro e o pai não conseguia mais andar. E ele tinha que passar pelas 3 aventuras. E aí ele falou: vai, meu filho, vai você. Aí, papai, então vou. Aqui no book, quase dormindo. Aí ele vai lá, abre, seja humilde. tinha que abaixar. O outro era atravessar. Não, você falou certo a coisa, a palavra. Seja humilde, Ter fé, né? tenha fé. Pé, para Tenha fé. atravessar. Isso. Ele não estava enxergando o que só tinha Um como chama? precipício. Precipício. Ele tinha que Isso. seguir a trilha e não estava vendo a trilha. Isso. Ele É o sai. passo da fé, né? Hã? É o passo da fé. Isso, é o passo da fé. Então, o primeiro é ser humilde. O segundo é Fé. ter fé e seguir. E o terceiro é ser simples. Isso. Foi quando aí ele descobriu qual era o graal. E aí ele pegou o copo mais simples, igual o Júlio tomou agora, e pronto, né? E da cor da moda, é laranja, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem algo na casa 8, a gente tem que dividir isso. Já pode anotar. A gente divide isso em 3 partes. Se a Paty fala que tem o Júpiter lá na 8, a Lua lá na 8, a gente tem que ter a primeira coisa, humildade. Não é umidade, pessoal, não vão confundir, tá? Humildade. E humildade é a coisa difícil do Escorpião, porque ele não consegue falar tudo isso. Quando ele vai falar de uma dor, ele não se conecta com a dor. O pessoal que tem algo em Escorpião só cresce quando se conecta com a dor. Quando eu soube do assunto, eu fiquei muito chateado, porque eu dei total abertura para uma estranha, na confiança dessa Carla. A Carla ficou mal, mas ela já tinha vínculos anteriores. Mas eu também fiquei mal. E na hora que eu via que a moça refutava, relutava, não sei o quê, né? Eu falei, a pessoa nunca vai abrir mão do erro. Foi descoberta num crime. Então, eu comecei a escrever como se eu fosse, sei lá, a Vânia, a Laís, sabe? Irmã da Vânia, assim, fera. Vocês iam ficar boquiabertos com as minhas escritas. De uma forma completamente técnica, onde não me incluía, nem incluía ninguém da empresa, mas só falava dela. Pela lei, tal, tal, tal. Correu 2 crimes, pá, pá, pá. Acabou a confiança, etc, etc. E ela não abriu mão. Então, ela morreu. E pior, pessoal, uma coisa que eu havia pensado, me lembrei agora.
o mapa composto, que a gente não trabalhou ainda muito mapa composto, mas o mapa composto, entre ela e eu, que eu fiz todo mundo, dava Sol e Lua na casa 8. E a progressão dela com a Lua no meio do céu. E eu falei para ela, o mapa da Carla é muito forte. O meu também é muito forte. O teu vai depender da tua postura. Aí fiquei fazendo um cálculo e falei, nossa, é daqui a pouquíssimo. É daqui a um mês e pouco. Eu não conseguia ver o que era. Mas as duas estavam online, as duas estavam juntas na leitura que eu fiz. E não deu outra. A pessoa não abriu mão, não foi humilde para falar, desculpa, eu errei, me perdoa. E aí isso acaba com a possibilidade de uma transformação. A transmutação só ocorre depois das terceiras rodadas, das 3 rodadas. A primeira, ser humilde. Humilde significa, nossa, que cagada que eu fiz. Nossa, eu não tinha visto, desculpa. Nossa, eu tirei o pé do acelerador, sei lá porque o cara me passou. Nossa, eu errei a estratégia. Não precisa falar o nossa, mas acho. Se você não passa por essa fase, você não consegue chegar no outro passo. Porque aí as portas se abrem. Na casa 8, as portas se abrem. Você já não tem tanto medo do escuro. Tanto é que no filme o cara sai da caverna e vai para um lugar com muito sol. Só que ele olha para baixo, né? E aí a palavra é tenha fé. E o Indiana Jones falava, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Tenha fé no quê? Deus? Não. Tenha fé no caminho. Continua igual um esperma, continua para seguir a vida. Porque a casa 8 tem a ver com nascimento, pessoal. Como tem a ver com nascimento se ele tem a ver com morte? Pois é. Por isso que eu fiquei escutando vocês falando e eu achei o máximo. Porque a casa 8 aqui é morte, ou sexo, ou dinheiro dos outros. Tentem visualizar algo que saia do corpo, que não seja nem fezes, nem urina, nem espirro, nem vômito. E que sai, e que através dessa saída nunca mais vai voltar. E tem um percurso pela frente. Imaginem o tal do esperma, um percurso pela frente. Suor? Eu não ouvi o quê? Suor? O suor é uma limpeza. Pode ser. O suor e a urina são parecidos. São parecidos. Lágrima. A lágrima também. A lágrima também é uma coisa muito importante. Quando você sai, quando você vai embora, e quando você perde parte de você, igual um girino perde parte, o esperma perde parte. Porque na hora que ele entra em contato com o óvulo, ele entra e só fica a cabeça. Depois ele não anda mais como esperma. Ele vai para um outro momento. Pessoal, na casa 8, tem o nosso nascimento, nossa criação. É o lugar mais corajoso da nossa força nesse corpo. Então, eu não sei o que passou com você, estrutura, que todas as palavras que você falou, se você ouvir de novo, você vai falar, o que ela disse? Eu não sei.
Só sei que foi difícil, mas tudo bem. Mas ela, não sei o quê, mas não ficou claro. O outro assunto que eu quis dar exemplo, a moça hackeou, entrou, pegou à toa, de bobeira. Porque o CEO é todo aberto, ele fala tudo tranquilamente, não precisa. Mas ela fez um crime. E foi punida. Quem foi o juiz fui eu. Acabou, chega. Mas foi explicado. E aí eu falo, a dor da Carla por ser boazinha, que ela ficava, ai, meu Deus, meu Deus. E eu não tinha como dar remédio homeopático para ela, não dava tempo. Então, o que eu fazia? Me posicionava igual remédio. Depois que o esperma entra no óvulo, ele tem que seguir o caminho e ser o mais simples de todos. Então, ó, humilde, que é reconhecimento da nossa pequenez. 2, ter fé, seguir o caminho, ser corajoso. O Bert Hellinger falava que esse é o momento mais importante de todos. Às vezes a gente fica vinculado ao pai, à mãe, ao marido, à namorada, mas esquece que a gente já é vencedor. A casa 8 ela é o símbolo como fala, do vencedor. E depois ele é simples. Quanto mais simples, mais conexão vai ter. E aí ele é aceito. E aí o feto vai para frente. Qualquer projeto que vocês tiverem, se a gente fizer uma redução a essa frequência, vocês vão ver que sempre tem algo novo para ver. Então, eu fiquei ouvindo, sem ainda, não falei nada, Paty, na verdade, né? Mas a morte é quando você deixa de ser o que você era. Então, quando você se ajoelha, você deixa de ser. Por isso que escorpião é quadrado leão. A gente deixa de ser. Dúvidas até aí, por enquanto? Professor, e quando realmente conseguimos fazer isso numa profundidade mesmo íntegra, acontece a oitava. É aí que há uma oitava, um renascimento do novo eu. Olha, todos nós temos diariamente as casas girando 24 horas. Então, sempre o ascendente, o fundo do céu, o vértex, a parte da fortuna, sempre vai tocar na casa 8. Sempre. Se a gente não acredita numa vitória, a gente se entrega. Eu não sei, espero que vocês não tenham. Na turma do avançado, teve um suicídio do amigo da filha, o melhor amigo da filha, de uma pessoa que a gente ama muito do avançado. E aí a minha posição, isso foi hoje, né, que a gente estava conversando, e a minha posição foi o mais importante de tudo, mais importante de tudo, é observar que às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa só olha para a morte. Sabe por que olha para a morte? Porque ela não se abaixa. Sabe por que ela olha para baixo? Porque ela não tem fé. Sabe por que ela olha para baixo? Porque ela se acha que é alguma coisa especial. No filme, Vânia, não sei se você lembra, foi lá, aí correu lá o soldado, acho que era nazista, não sei o quê, e pegou mais de ouro e tomou e morreu na hora. A casa 8 é tão misteriosa, ela é tão maravilhosa. A gente pode falar sobre heranças. A herança é a mesma coisa.
A herança é a mesma coisa. Tem que abrir mão. Eu não sei se a Michelle está aqui, eu preciso pedir para o grupo, o que eu quero dar para vocês, uma aula que eu dei sobre herança. Nessas semanas aí, 10 dias, sei lá, não, 2 semanas, eu vou dar um montão de aula para vocês. Aulas que já foram dadas. Uma das aulas que eu quero dar é a da Casa 8. Porque a Casa 8 tem herança, e herança a gente tem que abrir mão para tê-la. Abrir mão para receber. Se não abre mão, você entra no jogo do poder. E aí, a primeira coisa que acontece é a pedra bate na tua cabeça. Igual do Indiana Jones, que ele quase passou isso. Mas tu diz isso de forma real? Sim, Vânia, claro. Sim, sim. Sim, porque Patrimônio mesmo. Hã? Abrir mão do patrimônio mesmo. Mesmo que você Não. tenha irmãos, abre mão de Não, tudo. não. Você tem que ver se você quer seguir esse patrimônio, se quer seguir a intenção do cara que deixou a herança, o avô, o pai, a mãe, o tio. Porque a pessoa perde o poder com a herança. Ele fica com um falso poder. A menos que ele já tenha a função de continuar o mesmo trabalho. Se a função não for isso, ele vai ter Não, um mas tiro nas eu abri mão de muita coisa porque eu atendi o desejo dos meus pais. Entendeu? Eu achei que eles eram donos e que o que eles decidissem estaria decidido. É por aí. É por aí. Aí eu vou pedir, Vânia, para você assistir. E qualquer coisa, assista 2 vezes aquela aula. Nem sei qual aula. Acho que é a aula 13 que eu dei para o básico. Não sei, Michele, se foi isso que eu fui para casa 8, 43, sei lá que aula foi. Né? Uma coisa assim. De qualquer forma, a casa 8, ela é a chance da gente viver. Porque a gente abandona o antigo, a gente abandona o que a gente passou. Óbvio que se eu tivesse atendendo a Paty, aí ia falar, Paty, o que aconteceu quando você era pequenininha? Conta aí, não sei o quê. Ia perguntar, com 7 anos, porque a gente tem, quando ela nasceu, que é o 0 graus, quem é que está a 0 graus? Quem lembra? O Júpiter. E a 7 graus, a Lua. E quando eu abri o mapa agora, quem lembra onde está a Lua? A 7 graus, exato, trígono com a Lua dela. Então, os céus, a horária, já fala qual é o tema para ser trabalhado. Abra mão do que a mãe sentiu. Abra mão do que ela viveu. Não seja herdeira dos sentimentos da mãe. Só isso. Paty, deixa o microfone aberto. Fala da estrutura lá, não sei o que você ficou falando lá. Vamos ver. Falar enigmas, né? É. Não, é que em 2019 a gente fechei a empresa, né? Eu tive que me posicionar, então fui eu que fechei a empresa porque ela faliu, mas se fosse depender do meu marido, ele não fecharia, porque ele é um otimista de plantão. Então eu me posicionei na época e disse, chega, então fechamos. Eu sabia que dali para frente havia uma grande crise. Imagina, tu fecha a tua empresa e tu não sabe o teu dia de amanhã, o teu ganho, né, para sustentar a tua família. Tive que botar um apartamento à venda. Então daí ali começou uma grande crise financeira, mas que eu vi que ali também não tinha o que fazer, né? A gente eu senti que eu tinha que me posicionar, eu me posicionei e a partir dali a gente começou do zero de novo, né? Mas isso é muito fácil falar agora, mas no momento que você vive Não tem isso, problema, não tem problema. Mas né? tenta falar, explicando para que todos entendam o que aconteceu. Isso. Daí a gente fechou a empresa e ali veio começar tudo do zero, coisas que eu conquistei de anos, né?
de 30 anos trabalhando, porque quando eu abri essa empresa, eu vendi minha casa, meu apartamento, para investir nessa empresa. Então, trabalho que veio de... Eu vim de férias, eu era uma pessoa que sempre foquei muito no meu trabalho, porque, imagina, tu tem que trabalhar para pagar as contas, né? E aí tudo foi investido e foi tudo para água abaixo, e aí a gente teve que começar do zero, e aí tive outros problemas também de família, que eu fui pedir ajuda para uma irmã que eu sempre ajudei, e ela negou. E aquilo para mim foi uma dor muito forte também, que eu tive que lidar, né? Que eu sempre tive muito assim, eu sempre fui muito generosa. Quando eu tenho dinheiro, eu empresto, se precisar, eu dou para a pessoa, mas eu não gosto de ver ninguém passando necessidade perto de mim, quem seja meu irmão. Eu sempre tive dinheiro guardado e eu sempre ajudei muita gente. E com o dia que eu precisei, ninguém me emprestou, tipo assim, ninguém podia me ajudar. E aquilo também foi uma dor que eu tive que lidar. Então foram várias dores, assim, uma atrás da Então, outra. Paty, Uhum. você é uma vencedora. Você passou o aspecto, Sim, com certeza. é só isso. E ser vencedora é abrir mão das coisas. Uhum. A herança que você tinha do seu trabalho anterior desapareceu. É. Tudo que tinha do passado foi embora. Pessoal, Foi tudo. esse é o aspecto de energia de Plutão, energia do fogo transformador, energia da transmutação. Meu conselho, Henri, você lembra que eu dei um conselho parecido para você? E por que eu dou esse conselho? Porque tem vida depois da casa 8. Vocês terem uma ideia, vocês podem pegar a cúspide da 9, pode anotar aí no caderninho, a cúspide da 9 é igual a um ascendente da concepção. Você tem várias formas de ver a gestação. Você vai na casa 9 até o ascendente. É o período da barriga, lá na placenta. Mas aquele processo todo que não sei o quê, né? Aquele processo, ele é na casa 8. E aí depois começa a folga de Sagitário, vai indo, até que chega em Peixe, alguém vai lá e fura aquele como é que fala o nome? Saco miniótico lá, não sei o quê. Aí você começa, o que aconteceu? Aí é outro assunto. Tem que começar tudo de novo, que é o Áries. Mas tem uma beleza maravilhosa na casa 8. Então, o teu ponto de vista ainda, Paty, é de torcedora de time de futebol que não ganha 24 anos, que era o Corinthians aqui uma época. Tipo o Hamilton, assim, que perdeu o Tipo o título. Hamilton. Eu até Meu, citei cara. ele hoje. Foi Citei ele cruel. hoje. Falei, não, por 10 segundos, papapá, não sei o quê. Você sabe que eu vou colocar aqui, ó, em japonês, se vocês puderem escrever a palavra Zan, Z-A-N, Z de zebra, A de amor, N de navio, de Nair. Zan, outra palavra, S-H-I-N, Shin, S de sapo, H de helicóptero, I de igreja, N de navio, Shin. Zanshin. Alguém sabe o que é Zanshin? Zan é resto. Estava comendo. Ai, comi muito. Japonês, a palavra Zanshin é resto de espírito. Então, quando você está lutando com alguém, imagina um samurai, e mata o oponente, você não sai comemorando, você observa o Zanshin. Se o oponente ainda tem um resto de espírito. Enquanto não acaba, não acaba.
Na hora que acabar, acabou. Enquanto não acaba, não se comemora. Essa é a corrida tartaruga e coelho. O espírito do vencedor só pode aparecer quando acaba a corrida. Hoje, Pati, você pode falar, eu dei uma reciclada na minha vida e com alta performance, eu sou uma vencedora. Com certeza. Chorei o que tinha que chorar, que eu acho que foi na época, né? E limpei, e hoje está tudo assim. E foram escolhas, né, que eu fiz, né? Então eu acho que, mas olhando o mapa, eu vejo que eu ia passar por essa grande crise, independente, né? Hoje, estudante de astrologia, ela iria acontecer, e eu sei que eu fui me preparando instintivamente, não sei o quê, mas eu fui me preparando espiritualmente para o momento e consegui passar, porque muitas pessoas talvez não sei se conseguiriam passar. Então, é o que eu falei hoje, que o amigo da filha de uma pessoa que eu amo muito, mesmo, se suicidou. E pior, se suicidou na área que eu cuidava em São Paulo. E essa moça, que me conhece há 37 anos, que era a turma do avançado, sabe exatamente do que eu estou falando. Ela mesma falou, Ale, foi bem na ponte da Sumaré, que era a região que eu cuidava. Quando eu estava na Índia, eu fui avisado para cuidar. Que é uma ponte que tem rios, 2 rios por baixo, que se cruzam. Quando eu estava na Índia, em Varanasi, o cara leu minha mão e falou, teu pai é o 3º dono, já tiveram 2 donos antes, a casa é para o sul de um rio ou sul de um lago. E tem um cruzamento lá de rio, onde se juntam. E exatamente lá era o ponto da casa dos meus pais, que virou minha sede, que virou um problema que eu tive que resolver de todas as formas. E foi muito difícil. E o que aconteceu comigo? Nunca mais fui o mesmo. Só que eu era muito jovem. Eu tinha 22 anos para passar por tanta coisa. E de lá para cá, toda vez que eu tenho oportunidade de sofrer, eu falo, ai, é bom, é ruim, mas é bom. Porque eu já vi o fruto que dá esse sofrimento. Não estou falando que o esperma e o óvulo sofrem. Não estou falando isso. Mas que há um processo de sofrimento, sim. De algo estranho. O sexo, só André, deixa desligado o som. O sexo, ele também tem um pouco disso. O sexo até o orgasmo, ele também tem um pouco disso. Dizem, né? Não sei. Eu li num livro. Então, André, é uma grande oportunidade passar por esse processo. Mas tem que ter coragem. Eu adorei vocês conversando, porque vocês trouxeram o assunto mais legal, só que não estavam conseguindo visualizar que assunto é esse. Não é o Júpiter na 8, porque senão você para na sua verdade. Qual é a minha verdade? Eu ainda quero estudar, mas a morte... A morte, pessoal, não existe. A morte é isso. Eu tinha uma empresa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, perdi, fali, deu sopa, pá. Hoje, por favor, Pátio, você pode contar, assim, ninguém vai espalhar na internet, né? Nem fazer ligação para pedir dinheiro, mas como é que está o processo? Olha, estou me reerguendo, estou trabalhando, estou feliz com o meu trabalho. Também tive que me reinventar na profissão, inclusive, né?
Então, assim, foi só renascimento em cima de renascimento. E eu me propus, porque eu tive que ter coragem, muita coragem para enfrentar esse novo trabalho, e hoje eu estou super feliz. E é, assim, promissor, porque depende do meu esforço, do meu empenho, e estou estudando astrologia também, que é uma coisa que eu vislumbro para o futuro, né? Me preparando, estudando, e tenho esse projeto. Então, eu estou feliz, assim, com o atual estado que eu me encontro também, como com essa tranquilidade falar sobre o passado, né, recente, sem chorar, sem se lamentar, porque eu sei que ele passou. E eu quero realmente tirar proveito da vida, e eu sinto isso, que a vida tá como se fosse uma criança, prestando atenção em coisas que antes eu não prestava, né? Então, tá bem legal. Alê? Estou ouvindo. Então, para você encontrar um novo, você às vezes precisa matar o antigo, né? O velho. E para você sair também daquela dinâmica, daquilo que passou, né? Para poder... É como né? É a fé, né? É a fé e seguir em frente. Então, esse enterrar o velho, matar o antigo, é importante, né? Para você poder encontrar algo novo. Senão você fica nessa dinâmica e a vida segue, né? A vida anda e você... Não, você fica um morto-vivo. Exatamente. E o mais legal, pessoal, não importa a idade. Não importa. Cada um tem a sua idade aqui. Até o Albertino estava escutando do irmão dele brigando, com 12 anos, 11 a mais, isso aqui. Cada momento que a gente passa por esses testes da vida são muito fortes. Eu estava treinando e eu fiquei escutando o diretor lá do local que eu estava treinando, conversando com outro cara. Outro cara falou, ainda estou saindo da depressão. Aí esse diretor falou, cara, você não sabe o que foi para mim. Eu fiquei 2 semanas e meia no Japão. Me veio uma dor, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei quieto. Quando acabou, eu fui conversar com o diretor. Aí eu falei, eu fiquei 72 dias no Japão, sozinho. Eu cheguei a encontrar os meus 2 terapeutas e fiz amizade com o mestre de acupuntura. O resto dava tudo errado, tinha que me virar nos 30. Tudo errado. Em 92. Qual é o assunto sobre isso? Cada pessoa tem um sistema de casa 8. Se a casa 8, por exemplo, está em câncer, ou se ela está com a lua, por exemplo, igual a Pátio, com a lua lá na 8, qual é o assunto? É um caranguejo. Ele tem aonde o esqueleto? Do lado de fora. O esqueleto do lado de fora. E o que acontece? Uma hora, o corpo arrebenta o esqueleto. O corpo arrebenta, rack. Então, não é uma morte, é uma outra forma. Mas você fica sem proteção. Você fica sem pai e mãe. Mesmo de Capricórnio, fica sem pai. A minha casa 8 é em Ares. Ares. Tem mínima ideia. É nascer sozinha. E a pergunta que você sempre vai fazer, Vânia, será que eu devo sair e ser sozinha? Porque essa é a vida. É ser solitária. Pode ver, você faz essa pergunta para você mesma, em silêncio. Só você ouve. Será que é bom me desvincular dessa história?
Porque cada um tem, então nem sempre, Henri, é a morte. Tanto é que a casa 8 não precisa ser a morte. E tanto é que a carta 13... Cadê meu tarôzó? Não tem tanto papel aqui que eu não vou procurar. A casa 13... A carta 13, que é a morte, não tem a ver com morte. Tem a ver com um novo processo. Você tem que cortar o trigo, porque ele está lindo. Você corta o trigo, que ele está maravilhoso. Eu estou num bem bom aqui, ó. Bem bom. Professora, posso só partilhar um bocadinho da minha visão? Eu agora, neste último ano, tive um tio meu que se suicidou e depois nós até vimos isto no mapa, que ele repetiu que o meu avô paterno já tinha suicidado e ao fim de 40 e tal anos, no mesmo dia, ele também se suicidou e eu percebo que tive aqui uma oportunidade também de ver um pouco da minha história e do que estava a acontecer no meu quadro de família, não é? O meu pai começou a desenvolver então este linfoma que ele está agora. Portanto, ele está a caminhar, porque houve esta falta de humildade, de entrega, que ele está a ser obrigado a entrar outra vez. E nós tínhamos visto, o professor até tinha dito que ele tinha que mudar a sua forma de pensar em relação à vida e em relação às coisas todas. E eu, não é, pequenina, no meu pequeno ser, percebo-me e vejo que agora o melhor que eu posso fazer é afastar-me do meu pai. Quando eu na última aula falei que ele não me queria ao pé dele e estávamos sempre fora do pé dele, é o melhor, porque eu não consigo ajudá-lo. Eu, ao estar a ajudá-lo, estou-me a inflamar a mim, estou-me a infeccionar a mim. E eu também tenho este Quirón em Carneiro e na casa 8, e tenho Marte também na casa 8. Há aqui mesmo um pedido dentro de mim para que eu me ponha em primeiro lugar. Porque senão eu eu ando sempre com infecções no sangue e no meu sistema imunitário. Eu tenho este fundo do céu na cuspe da casa 4, eclipsada, não é? No grau 27 de Escorpião, portanto, o meio do céu em Touro. E há esta necessidade de eu me posicionar e de eu dar aqui a volta. Eu estou a ver aqui e a observar esta perspectiva de eu fazer um grande trabalho a nível individual. E é uma gratidão poder observar e poder ver isto desta forma, porque é a única maneira que eu encontro-me a curar-me, a fazer mesmo a minha autocura, através O fundo do céu está a 27 graus de Escorpião? Sim. Ou seja, eclipse, agora, hora de ver uma nova forma de vida. E a oportunidade de ver os acontecimentos na minha família desta forma, o suicídio, a necessidade que ele teve de acabar com a sua vida e porquê, pronto, ir fundo na história dele e ver o meu pai agora também a fazer o mesmo, eu percebo que preciso de abdicar dessa herança sentimental, essa herança de querer ser tão eu, porque ali eles, não sei, já também é um julgamento meu, mas vejo uma grande necessidade de transformar a minha personalidade, não seguir os passos, não seguir a herança da família, fazer algo novo. Então, assim, deeds, not words.
Você já sabe o que tem que fazer. Eu sei que é difícil sair daí e tudo mais. Não fique doente. Levanta, se posicione, traga força, mas não fale, só faça. Fundo do céu não se fala, nem meio do céu, viu? A gente age quando quer mudar. Todo mundo que passa por algum aspecto na casa 8, na casa 4, no fundo do céu, tem que abrir mão para outros pais, para os pais dos pais dos pais. Por isso que eu dou o sulfur, pessoal, exatamente. Por que o professor dá o sulfur? Porque os nossos pais têm um montão de história. Os nossos pais têm um montão de dificuldades. Passaram por fome, guerras. Só vocês, como turma, que mal iniciou, já estava com problema com o aspecto de Plutão e Eris. Não pode ficar preso às coisas. Casa 8 funciona para isso. A casa 4... Eu tenho ainda um nódulo sul na casa 8 ainda, em Ares. E Lilith. Mais forte. Aí tem que tomar cuidado para ver o que é real e o que não é real. A Lilith, ela traz uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. Se vocês verem a série do Lúcifer, que eu acho que ainda tem na Netflix, você vê o cara livre, agora eu quero experimentar, não sei o quê, aquilo lá é uma energia de Lilith. Uma falsa liberdade. Então tem que tomar cuidado. Você vai ter que separar o que é Lilith e o que é o nódo na 8. E assim vai. E no caso, assim, o fundo do céu é o lago. O que é um lago, pessoal? O lago é a água que está no vale. Tudo que chove vai para baixo e fica preso no vale. Não consegue subir, só evaporar. Ser absorvido e evaporar. Mas não tem movimento. Então, o fundo do céu, que é a casa 3 para 4, traz toda essa história. Professor, o que foi falado para a Lua em casa 8, se aproveita para Escorpião também? Quem tem Lua é Escorpião? Ou é outra história? Calma aí, Albertino. Devagar na pergunta, eu não entendi a primeira frase. Você falou bastante, né, durante a aula sobre a Lua na casa 8, né? Principalmente no caso da colega que tem a Lua a 7 graus. Então, isso que foi falado para a Lua em casa 8, se aproveita para quem tem Lua em Escorpião? É um pouco diferente, porque cada planeta num signo é uma história diferente. Entendi. Então, por exemplo, a casa 8 é em Áries, não é isso que você falou, Vânia? Foi, casa 8, sim, Então, é em sim, Áries. foi. A casa Não, 8... mas eu estou me reportando a Lua Escorpião. ao que a Patrícia falou. Eu sei. Mas eu vou te mostrar mais amplo. Tá. A Pati é em Capricórnio. A Vânia é em Áries. São posturas diferentes. Uma perdeu a estrutura. E teve que recomeçar a estrutura.
A palavra estrutura tem a ver com Capricórnio. Mas não estava sendo decifrado. E a Vânia tem que falar, I'm free, sabe? Assim, tomar uma atitude. Sigo minha vida. Se fosse Escorpião, entra mais profundamente no assunto. Opa. Certo. A aula que foi dada foi a aula 19, a aula de Escorpião, viu? Aula de herança? Falou um pouco disso, falou essa parte aí de Indiana Jones. Quem quiser rever a aula 19. Mas a aula de vocês? Sim, do básico. Não. É a aula que eu dei para a turma do avançado. Eu ainda estava na casa de uma senhora. Eu ficava arrumando tudo. Quando chegava, na hora que eu dar aula, eu já não aguentava. Estava suando, porque eu ficava arrumando tudo. Aí uma hora eu falei, chega. Aí eu resolvi começar a dar aula em casa. Então, a gente tem aula 19, mas vai ter uma outra aula depois. Uma aula extra. O Escorpião, se a Lua é em Escorpião, se a Lua é em Capricórnio, a Lua vai trazer o quê? Os conceitos, as meias verdades, o reflexo do Sol. Mas não entendi. Em Escorpião ou em Capricórnio? Que traz a meia-verdade? A Lua. A Lua, Todos. Albertino, a Lua, Sim, a Lua em Touro, a Lua. a Lua em Gêmeos, a Lua em qualquer lugar. A Lua é reflexo do Sol. Sim. A Lua não é nada além de um reflexo. Ok. Querem saber mais da Entendi. Lua? Albertino, você nasceu onde? Em Belém? Belém. Alguém está em Porto Alegre? Aqui não. Elaine? Não, só em Florianópolis. Não. Elaine, não. Esquece você. Eu perguntei se tem alguém em Porto Alegre. Elaine mexeu a mão. Elaine? Sim. Você não pode falar com um cara lá que fica comendo manga no chão, na rua. Isso é a Lua. O japonês não vai falar com o coreano. O coreano não vai falar com o... Qual o nome? Com o coreano do norte, porque ele é coreano do sul. Quando teve a explosão de um navio cheio de bombas, que era para atacar Israel, explodiu, por muita sorte. Aquilo explodiu. Que era um ponto de receptação e entrega das drogas, dos mísseis. Aquilo matou um montão de gente no Líbano. Vocês lembram isso? Agora, ano passado. Não foi ano passado, foi retrasado. Tá, lembro. Sabe que eu fiz? Nitrogênio, era vídeo. nitrogênio armazenado no porto. Mas tinha bombas, porque era o local O nitrogênio é matéria-prima de bomba. de bomba, E aí o que acontece? Morreu um montão de gente. E eu tenho uma amiga que eu adoro, que ela é libanesa. Eu liguei para ela, Hanan, como você está? Adoro mesmo, Hanan. Ajudei, faço campanhas de instrumentos musicais, de aulas de patinação, dei aula de luta lá para a medalha lá de jiu-jitsu, ficava ensinando ela a lutar. Tadinha. E eu fiz um vídeo para ajudar as pessoas e rezar pelas pessoas e pus os nomes que ela tinha falado para rezar. Ela falou, ótimo. Só que no meio do vídeo eu falei, olha, eu rezo pelo Líbano, eu sou judeu. Pronto. A Lua apareceu. E o que aconteceu?
Ale, pelo amor de Deus, tira. Porque se isso chegar na família, no Hamas, sei lá o que, na Al-Qaeda, toda a minha família vai ser executada. Não pode, é uma regra. Não pode ter amizade com judeus. Não pode divulgar. Eu estava na estrada, todo feliz que eu estava rezando, tudo ela ligou, tudo feliz. Na hora que ela viu o vídeo, ela ligou de novo. Desculpa, não é por você, mas é assim que funciona lá. Ninguém pode falar nada bem, senão morre e aniquila a família. Isso são luas. Não aceite pirulito de estranho. Não vá na festa de minissaia, principalmente se é festa de gala. E outras e outras e outras. São só reflexos da luz, mas não é a luz. A lua, onde ela estiver, ela vai mostrar o reflexo da luz. Porque a lua é a sombra da luz. E a luz não tem sombra. Pega uma vela, pega um fósforo em casa. Se não tem fósforo, pega um pauzinho. Não tem fósforo, pega o seu celular, põe no fogo um pouquinho. Aí vai dar uma chama. Põe assim aqui, ó. Ó aqui, tá vendo a sombra, ó? Põe uma chama aqui, ó. Vocês não vão ver sombra. A luz não tem sombra. Só que a luz da lua é a sombra da luz. E a lua faz a gente ser humanos, não divinos. Ela é alma e alma. Alma corpórea e alma etérea. Muito bem. Se tiver em Escorpião, a gente tem que abrir mão da sensação de sufoco, de morte. Pode até dar pânico. Pânico. Pânico de morte. Mas é só uma ilusão. A Lua é ilusão. Netuno traz ilusão. Mas Netuno é a alma confundida com a matéria. Então, é parte da Lua, que é duas almas, cruzando com a matéria, esse Netuno. Então, os dois trazem pânico. E a Lua em Escorpião, ou a Lua em Peixes, sofre muito. Porque a Lua com Netuno e a Lua com Plutão também é difícil. Um dos piores aspectos que tem é Lua com Netuno. Eu tenho. Em Escorpião, os dois. Então, Eu também tenho Lua com Netuno em Escorpião. isso, o enfrentar passa pelo pânico, pela paralisia, pela impotência, principalmente pelo pânico. Um receio de tomar uma atitude, de fazer um corte. Receio de fazer um corte. Por que é o Escorpião? Hoje eu falei sobre isso. É abaixar, falar, eu vou seguir sozinho. Eu vou me desvincular. Eu pergunto, Henry e Albertino, vocês realmente se desvincularam? Sim ou não? Se sim, é um resultado. Se não, é outro resultado. Quando vocês lerem Desvincular do quê? de algo que foi importante, algo familiar, algo social. Eu me desvinculei da minha carreira recentemente. E essa resolução, essa decisão de se desvincular, de se despedir da carreira, foi consciente. Foi consciente e foi racional, né? Foi racional,
E foi assim, tranquila para mim. Desculpa, mas foi através de uma aposentadoria ou foi no meio da Sim, carreira? sim, Foi o foi quê? aposentadoria. Mas aí eu não considero tanto um rompimento, né? Foi um final. Aí que tá, passa pela percepção que você tem Tá, calma aí. do momento que se vive, Calma. do Que ciclo, grau que do é a fim sua de lua? ciclo. É 15 graus? Que grau é a sua lua? 7, 12 A graus? minha é 11, 11 graus, tá bom. 11 graus, E o Netuno? 9. 9, ok. O ponto médio, que é 10, é um eclipse. E a gente tem a história da sua mãe. Talvez ela esteja vivendo esse momento de se segurar para não viver o próximo passo. E qual é a casa? Só um minuto, André. Mas veja bem, o que eu falo, essa questão de rompimento de carreira, só quem vive uma carreira jurídica é que sabe o glamour que tem o cargo. Entende? E só quem vive mesmo. Não adianta, porque é difícil para quem está fora entender o que se vive quando está dentro. Eu não quero expressar aqui qual é o sentimento, até porque eu iria me estender, e não é o caso. Mas é um rompimento, sim. É um rompimento, sim. Por quê? Porque quando você vive na esfera do poder, quer você queira, quer você não queira, você exerce a autoridade. Quer queira, quer não queira, porque você está investido de um cargo. E isso vem para a tua personalidade, isso se manifesta no teu ascendente. E para muitos incorpora no dia a dia. Quando eu falo que é um rompimento, sim, eu sei o que eu estou falando, porque eu já vi colegas morrerem 1, 2 anos após terem chegado à aposentadoria, quer voluntária, quer compulsória. Os de compulsória é pior ainda. Eles falecem. Eles deprimem e falecem. Quem é do ramo sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque não conseguem tirar a toga, não conseguem tirar a beca, não conseguem tirar o paletó. Isso tem a ver É com... disso que eu estou falando. Então, isso tem a ver É rompimento. É Você, rompimento mesmo. Albertino, isso tem a ver com... Sim. Rompimento. Com Com poder. mudança de vida, com transformação. Isso. Então, isso tem a ver com o perguntei, planeta regente de Escorpião. Então, essa que é a questão. Por isso que eu lhe perguntei se o que foi falado para a Lua em casa 8 se aproveita para quem tem Lua em Escorpião. Isso. Aí a gente vê o assunto vinculado a Escorpião. E um dos assuntos de Escorpião, não precisa ser só, é o poder. Sim. Agora, tem vários poderes. Tem o poder narcísico e o poder verdadeiro, né? O poder de Escorpião, ainda no Brasil, é muito forte, porque a gente tem o meio do céu e o Marte em Escorpião. Então, para o Brasil ficar mais forte ainda. A Lua, ela é só um grande reflexo da luz. E ela tem uma pressão em cima da Terra tão forte, como se a gente fechasse aqui a sala e assoprasse um balão enorme. E aí o que acontece?
esse balão modifica as células, as moléculas do ambiente. A pressão fica maior. Mas é só isso. Não é uma ação concreta. Mas por onde a Lua passa, ela ativa. Quem faz ação é Marte. A Lua são conceitos. Se a Lua é em Áries, por exemplo, se a Lua é em Áries na casa 8, sei lá, a gente vai ter explosões falsas de nascimento. Vários momentos que vai pensar que tomou a decisão, mas não tomou decisão nenhuma. A gente precisa ver o que cai na casa 10, o que cai em Capricórnio. Porque o exemplo da Patrícia tem a ver com uma ação, né? Professor, deixa eu só fazer uma observação que o senhor falou do grau, né? Eu tenho Saturno na primeira casa no grau 22. E eu acho que isso De que potencializou... signo? De que signo? Gêmeos. Não, Gêmeos é Gêmeos, só que Saturno... Não, Saturno está 16, é Saturno 16 graus de Gêmeos. Não tem nada a ver, eu confundi com Só um 22. minutinho, Pati, vou te imitar, tá bom? Uhum. Eu tenho a Lua 0 graus e o Júpiter a 7. E eu tenho Saturno a 22 graus. Não, esquece. Eu tenho a Lua a 7 graus e Júpiter a 0 graus. E o Saturno não é 22, é 16. Cuidado. É assim que a gente perde dinheiro ou erra no cálculo da astrologia. Só pensa um segundo antes, confirma, sem pressa. Sim, claro, é verdade. E aí fala, eu tenho Saturno a 16 graus de Gêmeos. Não, isso, não, na verdade eu quis fazer uma relação, porque como Saturno é regente de Capricórnio, eu quis relacionar, porque houve uma grande transformação em mim também. Então, mas não tem nada a ver, o grau tá em outro planeta, né? Então, não, né? Tá em Vênus, não tem nada a ver com o Saturno, né? Mas obrigada, professora. Eu acho que meu raciocínio é muito rápido. Isso. E aí eu tenho que segurar ele para poder refletir primeiro antes de falar. Treina, fala mais. Fala mais. Porque eu estou fazendo esse exercício. Fala mais, ó, igual a Andrea perguntou hoje, igual o Albertino falou, fala mais, igual a Vânia falou. Isso. Mesmo errando, com o tempo você vai corrigindo. Você não quer até porque é um exercício, né? Você não quer chegar amanhã e falar o sol está 27. Não, desculpa, está 23. Não, 23 estava ontem. Então está 24. Não, você vai pegar e falar, hoje o sol está 24 graus Sagitário. Vai entrar no centro da galáxia de novo. O professor, eu tenho a Lua em Virgem, 9, com Plutão em Virgem na casa 1. Isso. Uma outra ilusão, só que aí não é Escorpião. Tem a ver com poder, mas tem a ver também com medo de lidar com poder. Quem são os poderosos realmente? É o contrário, porque a Lua Escorpião já tem o poder e a bomba dentro dela. A Lua com Plutão já não. Quem é o poderoso? Quem é a poderosa? Que casa que é que você falou, perdão? Casa 1. Na casa 1. Quem são as pessoas em volta de você com poder que você não tem? Quem pegou esse poder? Há muitas. A Lua com Plutão faz a gente ficar em silêncio. Deixa esse microfone aberto, porque a única forma de vencer a Hidra é colocar luz nela. O Albertino é o grande exemplo. Ele pôs luz nos assuntos. Ele visualiza.
Uhum. Quem são essas pessoas tão poderosas em volta de você? Na verdade, eu faço parte de uma família. Bem, eu nasci entre 5 homens, né? Todos bem-sucedidos. Eu perdi um irmão, na verdade, são 4, todos bem-sucedidos, todos muito poderosos, todos muito autoritários, e aí pela frente. E é difícil lidar com tudo isso, né? E também tive uma mãe de muito poder, uma mãe bem poderosa, bem-sucedida. O teu microfone desliga sozinho ou você que controla? Não, eu que desligo. Então, começa a controlar menos. Certo, entendi. Começa a controlar menos. Uhum. Para deixar, porque o poder está em você. O fato de ser mulher é o de menos. A mulher é muito poderosa. O ser humano é poderoso. Mas quando a gente tem Lua com Plutão, ainda na 1, alguém é muito poderoso. E está em cima da gente. Eu tenho uma família que cobra muito, sucesso, que cobra muito, né? Minha mãe era de Virgem também, então acho que é uma coisa que influenciava muito. A minha mãe era uma mulher na cidade dela, a mulher mais conhecida e mais bem-sucedida da cidade. Então, isso realmente era uma coisa assim, né? E ela sempre cobra muito da gente, é muito exigente. E que está com 91 anos e ainda é muito firme. Muito bem. Muito bem. Vânia, não tenha pressa de tirar o microfone. Você, única. Certo. Tá bom. Não é no sentido de falar, Uhum. mas é no sentido de existir. Lua com Plutão pode fazer com que a gente perca o próprio poder. Que a gente seja meio que fagocitado, sabe? Pelo poder dos outros. Sim, 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 sim. O importante é fazer igual a Paty falou hoje, ou que o Albertino também comentou, ou que a André falou outra vez, é olhar para a sua história e começar a ver o mapa. Mas tomar muito cuidado com a interpretação. Porque tem uma hora que a gente tem uma certeza absoluta. E essa certeza é deliciosa. Cada um tem um ponto de vista diferente. A casa 8, pessoal, é a chance da gente deixar de ser tudo que a gente é. Todo dia tem ascendente passando por lá. Tem alguma coisinha tocando na casa 8. Eu vou passar logo, logo aí. Logo, logo começa a passar por assuntos de morte novamente. Tá bom. Posso fazer uma pergunta, professor? Por favor. Quando tem Lua com Plutão em Escorpião, não está na casa 8, está na casa 9, mas isso fica mais forte ainda? Não, às vezes, vocês sabem o que é casa derivada? Não precisa ser a casa 9 você. Pode ser alguém da sua família. Pode ser o irmão do seu marido. Seu cunhado. Esse mapa que eu estou falando é da minha filha. Ok? Ela tem quantos anos? Ela tem 37. E ela já é casada, não? É casada, tem 2 filhas. E o marido é militar. Então, a gente vai por aqui. E o irmão dele, ou irmã dele? Irmão do marido? É militar também. Não sei. Tá bom. Ele é da aeronáutica.
Ok. A gente vai observar, Noêmia, na verdade tem que esperar. Que grau que é em Escorpião? Está no começo, mas eu não me lembro. O irmão da 7. Ó, 7, 8, 9. O irmão da 7. É o irmão do marido. Aí você vai ver o grau e vai ver se o eclipse já está tocando, se os nodos estão chegando. O nó está em Sagitário. Mais uns dias. Daqui a pouco o nodo entra. Aí já fala, já acabaram os eclipses do eixo Gêmeos Sagitário. Mas eu não estou entendendo, porque está em Escorpião a lua O dela. nodo vai para trás. Ah, verdade. O nodo vai para trás. Ele está a 0 graus e pouquinho de Sagitário Gêmeos. Ele está andando igual o Michael Jackson para trás, sabe? Tum, 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 sabe? Andando assim. Aí ele anda para trás, Sim. chega em Escorpião. Aí os eclipses vão ter um pouco mais de clareza. Ela tem o Sol em Sagitário. Mas o aspecto que você perguntou tem a ver com o irmão do esposo. Lembra isso, para daqui a um ano você ver o que acontece. Tem que ver o grau, para ver se o eclipse é agora ou lá na frente. Entendi. Na casa 9, pode ser também a esposa do primo. A esposa do primo. Quem é os teus sobrinhos? Quem são teus sobrinhos? São primos da tua filha? Tem vários, muitos. Então, um deles vai ser essa lua com Plutão em Escorpião, na casa 9. Estou indo bem por cima, mas é assim que a gente vai vendo. Tá bom. Pessoal, se vocês puderem, assistam a aula de hoje, a discussão de hoje da CNA. Pelo horário já deve ter acabado. Vamos fazer o máximo de observar essa semana astrológica. Vocês viram? Vocês chegaram a ver o vídeo? Eu passei para vocês, não. Eu acho que eu nem passei para a Michele. Deixa eu pegar o celular aqui. Eu vou passar eu direto para vocês. Ó, eu vou passar aqui, espero que seja esse mesmo. Turma básico. Mandei, tá? Aí vocês vão ter lá na CNA, por enquanto, vai no YouTube, estão essas palestras, tá? E depois, eu tenho falei com o Maurício Bernes, que é o dono de escola, falei com a Cissa Bueno, ela vai dar o PDF de livro para quem for sócio da CNA, vão fazer vídeos, Elizabeth Nakata vai fazer vídeos. Pra vocês terem uma ideia, Elizabeth Nakata e Graziella, ela só falava antigamente, há muito tempo atrás, tá? Peixes, peixes, peixes. Contando os problemas, não sei o quê, papai. Eu falei, qual o grau de vocês? Naquela época, não se falava de grau. Eu falava, qual o grau do sol de vocês? Sei lá. Sou pisciano, ascendente, não sei o quê, lua, não sei aonde. O eclipse está sendo a 8 graus. Qual o grau de vocês? As duas, um 8, outro 9. Um pegou o filho e a outra pegou a irmã. A irmã da Grazi morreu com esse aspecto. Não estava sendo visto. Então, como a Paty falou, caso você consiga visualizar antes, você vive de uma outra forma. Você tem uma outra posição.
A astrologia trabalha tempo, espaço e além. A chance de você ver por outro ângulo. O mesmo assunto. Ok. Acho que terminamos a aula hoje. Uma reflexão, um pouco da casa 8. Henry, não sei se você quer falar alguma coisa? Você pensou? Não, você fez a pergunta, eu acho que eu estou conseguindo fazer abrindo mão de percepções, de sentimentos, estou tentando sair de uma dinâmica que é muito destrutiva, né? Mas não depende só de mim, é um grupo, né? Então, é difícil porque cada um está numa dinâmica diferente, né? Então, e um depende do outro e a coisa fica amarrada, fica presa. Então, é complicado. E tem uma herança de uma dinâmica familiar muito forte, né? E que alguns herdaram essa dinâmica, né? Então, é difícil. Essa evolução, né? Essa evolução para sair disso, enxergar, é uma coisa complicada, onde cada um tem um momento diferente para conseguir entender isso, e não sei se alguns terão essa visão, se vão enxergar que estão sendo vítima de uma herança que a gente acabou herdando, né? Então, é difícil, é bem difícil. Eu percebo que eu estou mais, agora, eu estou mais como espectador, né? Então, eu estava pensando nisso, que eu ia pedir, se Deus quiser, já não tem nem espaço nesse computador mais, vou apagando tudo, mas vamos torcer que tenha gravado. E eu vou pedir para você ser um espectador da sua fala. E, se possível, anotar as palavrinhas. Sabe quando a gente fica fazendo 1, 2, 3, 4, 5? Quando repete, faz um, fala de novo. Então, as palavras negativas, que é difícil, que está difícil, que não sei, as palavras negativas para a transformação. Porque aspectos em Escorpião, Lua em Escorpião, Lua com Netuno, ou você enfrenta o barco igual Ulisses e colhe o prêmio para conquistar o mundo, ou você paralisa. Não permite isso acontecer. Você tem o cérebro aberto. Começa a se programar para ir além. Aspecto você e Albertino parecidos. Ações diferentes. Então, eu ia pedir para você, igual a gente falou do beholder, né, do observador, para você escutar, sei lá quanto tempo tem aula aqui, 2 horas e pouquinho, olhar o finalzinho, vai no finalzinho lá e ver, quando você começa a falar, para observar as palavras que não são otimistas, que não são positivas, que não são revolucionárias, que não trazem o vencedor por causa da prisão. Estou preso. São várias palavras que são lua, são palavras de ilusão. Na hora que você se libertar disso, você vai dar um sorriso no rosto. Eu já vi você sorrindo. Não, eu reconheço que eu tô muito como espectador esperando os outros mudarem, né? Então, talvez isso eu tenha que ser mais assertivo na busca de um diálogo, de uma nova consciência para um assunto específico, né? Então, enfim. Eu concordo, de uma certa forma eu estou um pouco... Quer dizer, quando eu falei espectador,
É que eu não tô, eu acho que eu não me envolvi tanto emocionalmente. Já neste momento eu não estou tão envolvido. Eu já estive mais e me fez muito mal para a saúde e consegui fazer essa separação. Mas eu concordo que eu tô talvez pouco tímido Mais importante, Henri, o mais importante é observar. Você falou a palavra técnica. Você sabe que Lua com Netuno é ótimo para observar a vida? Como se tivesse com uma vitrine. A palavra é vitrine. Você coloca um vidro e vai observando todo mundo na rua, andando, pensando, falando. Tem o dom de observar. Mas eu sou muito observador. A gente fala assim, cada um olha e cada um pinta o seu meio ambiente. E tem os que falam, the beauty, a beleza, is in the eye of the beholder. Está no olho do observador. E isso é o que muda a qualidade da Lua com Plutão, e às vezes é da mãe mesmo. Como algumas pessoas, como A Vânia. A Vânia colocou da mãe, porque ela acaba ficando presa aos moldes da mãe. De repente, a mãe do Albertino tem uma outra postura, de uma outra herança, com essa força. Eu queria que vocês soubessem o que a Patrícia trouxe, e o Albertino e a Patrícia estavam conversando, é extremamente importante para a astrologia, que é a oportunidade de a gente dar um passo à frente. Vamos fazer uma bela maratona. Vamos estudar até o momento que vocês vão estar olhando o mapa e vão poder ver além do que o cliente vê. Só o fato de ver além do cliente vê já é uma ajuda. Se vocês verem além do que vocês imaginam, melhor ainda. Boa noite, bom descanso. Se vocês quiserem lá no YouTube, no CNA, vocês vão ter lá. Já tem 3 aulas que foram dadas, eu passei para vocês a minha apresentação. Eu não tinha onde gravar, aí eu fui num restaurante japonês, falei, preciso de uma mesa sozinha. Me colocaram lá, num eco, aí eu coloquei essa luzinha redonda, cliquei aqui, pedi saquê, pedi sanduíche, pedi misoshiro, para valer, pelo menos a minha pessoa. Eu falei, não quero ninguém. Paguei um dinheirão lá só para eu gravar e dar as boas-vindas para a semana. Eu, como presidente, estou abrindo mão da minha frequência. Porque todo presidente ficava falando eu. Falei, nem falei meu nome. Se vocês forem ver, eu nem falo meu nome. Para abrir mão mesmo. E todo mundo está super feliz. Os coordenadores falaram, parece que mudou alguma coisa. Eu falei, a gente vai honrar a astrologia, vai honrar os astrólogos, vai honrar os estudantes, acima de tudo. Para a gente não cair nessa coisa do ego, do saber, tudo mais. Né? Um beijo para vocês, boa noite, tudo de bom. A aula 54 terminou agora. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa semana. Abraço a todos. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.